Seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Minha grande e enorme gratidão ao reverendo Jaime, ao conselho da Igreja Presbiteriana de Cidade Nova, toda a equipe de organização. Que coisa boa estar aqui com vocês. Eu tenho com o pastor Jaime uma relação interessante. Nós nos gostamos assim muito facilmente desde que nos conhecemos. Então, se a filha dele diz que tem um pai africano, eu posso dizer que tem um pai amazonense. Então, que bênção. Muito obrigado, querido reverendo Jaime. Meus irmãos, cabe-me falar sobre o Deus justo. Nosso Deus é justo. Então, nós vamos orar ao Senhor e, então, sem mais delongas, entraremos no nosso tema. Pai, o Senhor que é totalmente cheio de glória e totalmente justo, fale conosco, fale aos nossos corações, revela um pouco mais de Ti para nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus é justo. Nós vamos tratar desse tema em 3 partes nessa noite. Primeiro, justiça, um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Segundo, o que é a justiça de Deus? Veremos o que os teólogos falam a respeito do assunto. Terceiro, a justiça retributiva de Deus. Vamos passear rapidamente em Romanos 1 até o capítulo 3, vendo a respeito da justiça retributiva ou justiça punitiva de Deus. Hoje nós veremos o problema e na sexta-feira nós veremos a solução. Então, se hoje você sair daqui, a partir dessa palestra, um pouco entristecido, é assim mesmo. Existem partes da palavra que fazem isso conosco, elas nos ferem, mas a cura vem depois com a própria palavra, e no caso nós continuaremos estudando o mesmo assunto na sexta-feira. Então, entrando no primeiro assunto, justiça, um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Do que nós estamos falando quando falamos a respeito de justiça? Alguns sinônimos: equidade, imparcialidade, igualitarismo não. Tratar todo mundo igual não é justiça. Direito, paridade, isonomia, uniformidade também não é justiça. Você obrigar todos a serem iguais, isso não é justiça. Legalidade, integridade, lisura, probidade, correção, honestidade, equanimidade, neutralidade também não é justiça. Neutralidade pode ser algo muito ruim, porque você tratar de maneira neutra quem merecia ser bem tratado não é coisa boa, não é justo. Tratar de maneira ruim quem merecia ser bem tratado também não é justo. Validade, legitimidade são alguns dos conceitos. Na Bíblia grega e na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, existem 4 palavras diferentes para justiça. As palavras do Antigo Testamento são tzedaká, 362 vezes, mishpat, 425 vezes. As palavras do Novo Testamento são dikaiosine, 225 vezes, e crises, 166 vezes, o que dá um total de 1.178 vezes que o conceito justiça aparece nas Escrituras. Ou seja, esse é um assunto que interessa profundamente o nosso Deus. Veja, eu não estou dizendo que são 1.178 vezes que aparece o assunto. O assunto aparece muito mais. Essas são as vezes que aparece a palavra. Em cada uma dessas vezes, você muitas vezes tem capítulos inteiros falando sobre justiça. Textos inteiros falando sobre justiça. Outras palavras são usadas. Outros conceitos são usados. Deus se importa com justiça. E Deus é justo. Veremos vários textos bíblicos agora. O Senhor é justo. Êxodo 9, 27. Segundo Crônicas, o Senhor é justo. Salmo 7, Deus é justo juiz. E é por isso mesmo que ele sente indignação todos os dias. Ele julga o mundo com justiça. Por ser justo,
O Senhor ama a justiça. Salmo 58 nos diz: os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá: na verdade, há recompensa para os justos. Por quê? Porque de fato há um Deus que julga na terra. Justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. Deus questionou Jó: Jó, você está querendo me tornar injusto? Você está querendo anular a minha justiça para você se justificar? Deus ama a justiça, Salmo 99. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. A tua justiça é justiça eterna. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Provérbios 21:12. O Senhor é Deus de justiça. Ninguém lhe ensinou, ele é justo. A natureza de Deus é assim. Deus é o padrão da própria justiça. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e tornar a sua lei gloriosa. Não há outro Deus, além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Tão somente no Senhor há justiça e força. E ele diz: a minha justiça não será anulada. Eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Justo é o Senhor. A ti, Senhor, pertence a justiça. E Daniel percebeu muito bem. E a nós, o corar de vergonha. O Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. O Senhor é justo, Sofonias. Jesus, na sua oração sacerdotal, se reporta a Deus como Pai justo. E no Apocalipse nós lemos a celebração: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. E porque o Senhor é justo, nós lemos também assim no Apocalipse: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porque eles derramaram o sangue dos santos e de profetas, e também sangue o Senhor lhes deu a beber. Deus é justo, e por isso ele deu de beber sangue, dará de beber sangue àqueles que derramaram o sangue dos mártires. Isso é a justiça retributiva de Deus. Mas quando falamos sobre justiça de Deus, é necessário então pensarmos um pouco mais a respeito dessa justiça. Existem diferentes aspectos nessa justiça. E é necessário então a ajuda de especialistas, a ajuda de estudiosos, de teólogos, para nos ajudar nessas definições. Por exemplo, Martin Lloyd Jones nos diz: o que é justiça? É a santidade manifesta na maneira que Deus lida conosco. É aquela qualidade em Deus que sempre revela que o que Deus faz é certo. É o que existe em Deus que o torna incapaz de fazer qualquer coisa errada. Louis Berkhoff diz: a ideia fundamental de justiça é a de cumprimento estrito da lei. E aí ele então comenta: existem alguns que até questionam: é possível falar que Deus é justo, já que não existe nenhuma lei sob a qual Deus esteja e à qual ele tem que obedecer? Então o Berkhoff explica: sim, existe uma lei que Deus tem que obedecer, é a lei da sua própria natureza. Deus é santo em si mesmo, Deus é justo em si mesmo, e porque ele é santo, porque ele é justo, porque ele é puro, porque ele é perfeito, porque ele é reto em sua própria natureza, então ele tem que obedecer
as próprias regras do seu próprio ser. Não que ele faça isso constrangido, porque é o próprio ser. Então ele faz isso de bom grado. Ele faz isso naturalmente, porque Deus é totalmente justo. No outro slide ele diz, geralmente é feita uma distinção entre a justiça absoluta e a justiça relativa de Deus. A primeira é aquela retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Justiça absoluta é a justiça da essência de Deus. Deus é justo. Justiça relativa é a maneira que ele lida conosco. É a justiça de Deus da maneira que ela se apresenta e se revela no dia a dia. Herman Bavinck, um outro grande teólogo, publicado pela editora Cultura Cristã, diz: a retidão de Deus é, antes de tudo, manifesta na história, no seu governo do mundo, em sua orientação providencial de Israel. E é, portanto, especialmente desenvolvida pelos salmistas e profetas. Essa justiça é revelada em toda parte e se estende até mesmo até os animais. Deus é o juiz de toda a terra. A justiça de Deus consiste no fato de que Deus retribui a cada um segundo as suas obras, tratando o justo de um modo e o ímpio de um outro modo. É digno de nota, porém, que a justiça remunerativa de Deus é muito mais preeminente na Escritura do que a sua justiça retributiva. John MacArthur, em outro lugar, diz: o que é a justiça divina? Exposta simplesmente, a justiça é um atributo essencial de Deus, pelo qual ele faz infinita, perfeita, independentemente, com exatidão, o que ele quer fazer. Quando e como ele quer fazer. É brilhante essa definição do MacArthur. Justiça de Deus é Deus fazendo qualquer coisa que ele queira. Por quê? Porque ele é justo. Então, absolutamente qualquer coisa que ele faz é a justiça. O MacArthur continua: uma vez que Deus é o padrão de justiça, pela própria definição, qualquer coisa que ele fizer será inerentemente justo. Como William Perkins disse há muito tempo, não devemos pensar que Deus faz algo porque é bom e reto, mas antes, que algo é bom e reto porque Deus faz aquilo. Deus é o padrão de justiça. É Ele quem define, por sua própria natureza justa. É Ele quem define o que é justo. Dr. Eber, teólogo brasileiro com muitos livros, nos diz: esse atributo moral de Deus, a sua justiça, está diretamente vinculado e dependente do conceito de santidade de Deus. Você não pode separar a justiça de Deus da santidade de Deus. Aliás, a maneira que ele fala é muito legal. Nenhuma ideia clara sobre a justiça de Deus haverá sem que haja uma correta noção da santidade de Deus. A justiça de Deus é a característica da sua natureza que o leva a manter a ideia da sua santidade. A justiça de Deus é uma fase da santidade de Deus que é vista no seu tratamento do obediente e do desobediente. Deus é justo quando trata com o obediente. Deus é justo quando trata com o desobediente. O problema, no entanto, é quem é o obediente. Deus trata os justos com justiça, mas o problema é quem é justo. Ao ponto de poder ser tratado com algum tipo de mérito por esse Deus que é totalmente justo. Dr. Eber ainda define justiça como justiça absoluta, é aquela inerente a Deus. Justiça relativa é aquela que se manifesta no dar a cada um conforme os seus merecimentos. Deus é justo. Tudo o que você planta será colhido. Deus é justo. Justiça governativa é aquela que Deus impõe como governante dos bons e dos maus.
Justiça distributiva, ela se subdivide em duas. Remunerativa, é quando Deus recompensa aqueles que, por direito, devem receber recompensa. E aí você pergunta, quem são esses? E justiça retributiva ou punitiva, por causa da natureza do próprio Deus. A justiça divina está original e necessariamente obrigada a castigar o mal. Deus não pode não castigar o mal. Deus não pode dar anistia para ninguém. Deus não pode deixar passar os pecados como se nada tivesse acontecido. Deus é justo. Isso deveria nos aterrorizar. Nós servimos um Deus justo. Então agora nós vamos para o texto. O que mais importa é sempre o texto. Nós vamos lidar com Romanos capítulos 3, 2 e 1 nessa ordem. Começaremos do 3 e vamos retroceder até o capítulo 1. Diante de tudo isso que nós vimos, deveria colocar muito medo em nós quando nós lemos em Romanos 3, versículo 10. Não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Deus é justo, totalmente reto, puro, perfeito, limpo. E por outro lado, o texto nos diz que entre nós, seres humanos, não há justo, nenhumzinho. Percebe o tamanho do problema? Esse é o nosso grande problema. Que o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, Ele é um Deus totalmente puro e totalmente justo. E porque Ele é justo, Ele é juiz e Ele é obrigado a julgar e Ele é obrigado a condenar. A própria natureza justa de Deus o compele a punir os injustos. E nós somos os injustos. Não há justo, nenhum sequer. Um pouco antes, capítulo 3, versículos 5 a 7, nos diz: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Veja, a nossa injustiça, ela faz com que a justiça de Deus apareça ainda mais gloriosa, ainda mais impressionante, ainda mais vistosa, ainda mais bela. Porque a nossa injustiça faz com que Deus mostre a sua justiça. A injustiça humana faz com que Deus manifeste a sua ira, faz com que Deus manifeste o seu furor santo contra o pecado. De tal maneira que a nossa injustiça, a injustiça humana, ela revela de maneira gloriosa a justiça divina. O apóstolo continua: seria Deus injusto por aplicar a sua ira? E é claro que isso é uma pergunta retórica, cuja resposta é claro que não.
se nós somos merecedores de ira, não há injustiça em Deus em derramar ira sobre aqueles que merecem ira, sobre aqueles que conquistaram ira. Não há injustiça em Deus. Falo em termos humanos, ele mesmo responde, é claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a glória dele, por que eu ainda sou condenado como pecador? E aí Paulo diz, a condenação de quem começa a fazer esse tipo de joguinho com a natureza de Deus é justa. Eles merecem ser condenados quando eles querem usar os atributos de Deus contra o próprio Deus. Um pouco mais para trás, em Romanos 2, 12 a 16, o apóstolo nos diz assim: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Esse versículo é muito mal interpretado. Pessoas normalmente interpretam esse versículo dizendo, tá vendo? Quem não tinha acesso à lei será salvo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz, quem não tinha acesso à lei escrita vai morrer, mesmo sem ter tido acesso à lei escrita. É isso que o texto diz. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E o capítulo 1 já tinha dito que todos os seres humanos têm a norma da lei gravada no coração. De maneira que todos são indesculpáveis. Ele continua. E todos os que pecaram debaixo da lei, sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Você deveria ficar aterrorizado com esse versículo. Porque todos nós ouvimos a lei e temos ouvido a lei por anos a fio. Mas nós não somos praticantes perfeitos da lei. E o texto acabou de dizer que justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei. Você é justo? De acordo com esse padrão, eu não sou. E essa é uma situação desesperadora, porque nós servimos um Deus absolutamente justo, que não minimiza, não relativiza, não racionaliza o pecado de ninguém. Deus não desculpa ninguém. Deus não tira a culpa de pessoas de maneira irresponsável. O texto continua, Romanos 2, versículos 14 em diante. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. E assim eles mostram a norma da lei, a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Paulo, nesses 3 primeiros capítulos de Romanos, ele está fazendo uma grande tese, desde o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo está estabelecendo uma grande tese que a Reforma denominou de depravação total. A corrupção que marca todo ser humano.
Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós nascemos espiritualmente quebrados. Nós nascemos corruptos. Gostamos de falar mal dos políticos, mas também nos corrompemos em pequenas coisas, nem que seja uma fila no banco, uma vaga de carro. É rapidinho. Mas nós nos corrompemos, gostamos de levar vantagem em tudo, gostamos de aparecer bem na foto, gostamos de estar com pessoas mais influentes, queremos o bem para nós mesmos. Capítulo 2, versículos 1 a 11. O apóstolo Paulo diz: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Porque naquilo que você julga o outro, você está condenando a si mesmo, pois pratica as mesmas coisas que condena. Você já fez isso? Você já ficou muito bravo com alguém que está fazendo alguma coisa que você faz muitas vezes? Nós condenamos a nós mesmos tantas vezes, porque nós permitimos que a nossa ira se acenda em situações que pessoas estão fazendo coisas que nós já fizemos, ou coisas que nós normalmente fazemos, ou coisas que nós faremos no próximo dia. Mas nós ficamos bravos com o outro, e assim condenamos a nós mesmos. Nós somos os nossos maiores condenadores. E assim no capítulo 1, versículos 18 a 32, Paulo fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, retêm a verdade, suprimem a verdade, calam a verdade. Eles têm a verdade, mas eles dizem: eu não quero a verdade. E a ira de Deus então se revela do céu contra esses homens, porque eles suprimem a verdade pela injustiça. Essa palavra que está lá, do próprio coração. E então os versículos dizem 3 vezes: por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou. A resposta da ira de Deus a esses homens que suprimem a verdade, que calam a verdade, Deus os entrega. Deus os entrega a imoralidades sexuais de todos os tipos. Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. Deus os entrega a todo tipo de paixões abomináveis e desonrosas, por meio das quais eles desonram a si mesmos e uns aos outros. Isso é a ira de Deus. Tudo por quê? Porque não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos conjuntamente se extraviaram. E a ira santa de Deus, que tem a ver com a essência de quem Deus é, o compele a acertar as contas conosco. O que se conclui a partir disso tudo? Tem um versículo em Daniel que me chamou muito a atenção hoje. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Essa é a minha realidade. Essa é a tua realidade. Na balança desse Deus totalmente santo, 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 santo. Na balança desse Deus completamente justo. Você foi pesado. Eu fui pesado. E nós fomos achados em falta. Deveríamos ter um quilate e não temos aquele quilate. Deveríamos ter um peso de glória, mas existe glória faltando em nós, por causa da nossa corrupção. Concluindo, portanto, Deus é santo, justo e se ira contra o pecado.
E eu e você somos injustos. Isso nos chama a uma profunda humildade arrependida. Isso deveria nos chamar quase ao desespero. Essa situação desse Deus absolutamente santo, diante da nossa impureza, deveria nos chamar quase que ao desespero, ao arrependimento, a um clamor desesperado pela misericórdia de Deus. Se você já é cristão, isso deveria te fazer amar muito o Senhor Jesus Cristo, pelo motivo que será contado na sexta-feira. Essa é a realidade do teu mérito. A tua justiça é trapo de imundícia. E o teu mérito é ira. Mas não é isso que Deus te deu. Pelo menos não até aqui. Então você deveria agradecer muito aos céus. Louvar muito o Senhor. Agradecer muito pelo Senhor Jesus Cristo. E apropriando-se da graça, por graça e pela graça, esforçar-se para ser justo, mais do que você tem sido. Isso é metade do assunto. Na sexta-feira, a gente fala a outra metade. Vamos orar? Deus justo, não há palavras diante da tua santidade, diante da tua retidão, diante da tua pureza, diante da tua perfeição. Tu és totalmente justo e nós não somos. Tem misericórdia de nós, em Cristo Jesus. Amém.